Bom, vamos lá. Iniciando de novo. Deu algum problema, tá? Aí vocês me cortam aqui, a gente já para e resolve. Mas acho que não é para cair de novo, não, tá? Então a gente pede desculpa, foi uma falha, um pico de energia. Mas vamos iniciar aqui, gente. Deixa eu abrir aqui. Bom, vamos lá. Então, o que que acontece? Onde eu parei é o seguinte: eu acho que o primeiro público-alvo que vocês precisam focar é no corretor autônomo, tá? Porque o corretor autônomo é onde ele acaba abrindo as portas, tanto para imobiliárias quanto para construtoras, plantões de vendas. E detalhe, o corretor ele sempre muda, né, de imobiliária, ele direto ele tem mudança de imobiliária, de plantão de vendas, de construtoras, de cidades. Então, é muito importante, o primeiro ponto vocês focarem sempre no corretor autônomo, tá? Porque é onde eles levarão vocês para todo lugar. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Aí tem a questão, né? Tudo bem, vamos focar no corretor autônomo, mas como que a gente vai chegar até ele, né? Porque ele já deve ter algum parceiro, às vezes o cara fala que quer parceria e não atende mais a ligação, enfim, aquela velha história. Então, o primeiro ponto, a gente fala que é o aperte o calo, né? O que seria o aperte o calo? Vocês têm que entender as principais dores dos corretores, tá? Justamente para vocês poderem fazer com que resolver, na realidade, essas dores desses corretores. Então, primeiro ponto que a gente coloca aqui é aperte o calo, ou seja, qual que é a dor principal aí do corretor, né? Então, demora, por exemplo, nas simulações de financiamento. Então, o corretor está com o cliente, mas o correspondente demora, por exemplo, para poder simular. Eu já teve até corretor que falou para mim, por exemplo, assim, nossa, Alex, tem um correspondente que demora 2 dias, 3 dias para mandar uma simulação. Então, essa é a primeira dor que tudo que eu estou falando aqui é o que a gente vai ter que fazer ao contrário, tá? Sem solução após recusa. Imagina você como corretor, está empolgado na venda, aí o correspondente seu demorou para entregar a simulação, e esse cliente, quando negou, por exemplo, você como corretor, o seu correspondente simplesmente fala, o fulano, ó, negou o cara lá, não tem o que fazer, vamos tentar ver se depois a gente sobe de novo. Não tem uma solução, olha, ele negou por conta disso, vamos falar para o cliente, sei lá, pagar aquela dívida, vira o mês, a gente tenta de novo, se não der certo, a gente tem aqui o crédito com garantia, que ele não dá entrada, mas pelo menos há a possibilidade de aprovar. Então, enfim, ter aquela solução completa com o cliente. Eu falo com propriedade para vocês que a maioria dos correspondentes não existe essa solução, não tem. O corretor manda para o correspondente ou para o gerente do banco, pior ainda, e acabou. Negou, negou, não tem o que fazer. E o mercado fica essa forma, né? Não existe uma assessoria que se preocupa com isso. E se você faz isso, o corretor ele entende que você está fazendo de tudo para aprovar. Então, consequentemente, você vai, com certeza, ser lembrado de todas as negociações desse corretor, tá? Tirar dúvidas direto com o cliente e só entregar a solução. O que é isso? Geralmente, que é um ponto falho que nós iniciamos lá atrás, é o corretor, por exemplo, o que acontece? O corretor, ele fazia ponte. Então, você, por exemplo, você estava lá fazendo lá simulação e tudo mais deixa eu pegar aqui só um minutinho. Você está fazendo a simulação lá pro cliente, tudo certinho, aí o corretor, ele vira ponte, ou seja, você chega para o corretor e fala, fala para o seu cliente que foi aprovado. Aí o corretor fala que foi aprovado. Viu? Fala para o seu cliente que agora a gente precisa do documento tal. Viu? Fala para o cliente que não foi aprovado total, mas dá para a gente fazer tal coisa, dá para a gente poder tentar outro banco. Então, o corretor, ele acaba sendo a ponte, por exemplo, do correspondente junto com o cliente. E o corretor, ele não quer saber disso, né? Pelo menos a maioria não quer. O corretor está preocupado o quê? Na venda, ele quer vender, quer ganhar comissão e acabou. Então, muitos correspondentes atrelam a isso. E é importante, se vocês conseguirem vender essa ideia para o corretor que, um exemplo, olha, fica tranquilo que eu vou resolver todas as suas dúvidas, né? E já vou entregar direto a solução para você, vou dar o posicionamento para você. Se o cliente aprovou, se não aprovou, eu já falei com o cliente, eu já tirei todas as dúvidas do cliente, e é muito melhor você, como correspondente, tirar as dúvidas do cliente, porque tem dúvidas técnicas que o corretor não vai saber tirar. Então, às vezes perde venda à toa. Tem vários corretores, por exemplo, que o cliente fala, vamos dizer, a Selic está alta, não sei se vale a pena comprar um imóvel hoje. O que o corretor vai falar, por exemplo? Não, mas é que um imóvel bacana, viu? Mas pensa com carinho, não esquece de mim, qualquer coisa você me fala.
Não, às vezes um correspondente que já tem as informações claras, o cara vai falar, olha, realmente, a Selic está alta, mas pense que independente do mercado, se a Selic está alta, se a Selic está baixa, se os juros está alto, os juros está baixo, esse seu imóvel, esse imóvel que você tem interessado em comprar, está valorizando cada vez mais. Então, se você demorar, para, por exemplo, um ano para comprar esse imóvel, o que vai acontecer? Vai valorizar no mínimo 100 mil. Você quer essa valorização no bolso do antigo comprador, ou do antigo proprietário, ou você quer participar dessa valorização, independente da taxa de juros? Até porque você pode fazer a portabilidade do financiamento a qualquer momento. Então, essas informações são simples, que muitos corretores não passam. Por isso, a importância de que, se houver a possibilidade de você falar diretamente com o cliente, é melhor. O corretor, inicialmente, não vai passar. Ele, às vezes, vai ficar meio com receio, uma parceria nova. Então, inicialmente, você vai ter que ganhar lá o corretor, que você realmente é uma pessoa confiável, uma pessoa ética, uma pessoa transparente. E aí, aos poucos, você vê, fala com o corretor, olha, quer que eu negocie direto com o cliente e já vou falando diretamente com você? E vou te posicionando sobre tudo? Aí, a negociação acaba ficando mais clara, até depois da simulação, né? O que é custo efetivo total, qual ficou a parcela, dá para fazer saque, dá para fazer prazo, dá para incluir documentação. Então, o corretor, às vezes, não vai saber passar essas informações. Você, passando para o cliente, você já ganha 50% de a gente já entrar com essa documentação, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Foque também no cliente direto, obviamente, se o corretor permitir, e tem que fazer com que ele permita e sinta essa confiança, tá? A simpatia com o cliente. O próprio cliente, que a gente está falando de B2C agora, ele vai te levar para qualquer lugar, né? Então, não seja aquele profissional como nós éramos antigamente, chegava para o cliente igual um gerente de banco, né? Ó, fulano, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mesmo que você dê lá um bom atendimento, mas você faz lá com arroz e feijão, né? Quando você tem aquela questão de simpatia com o cliente, né? Você tem um cliente, pô, um cliente legal, um cliente bacana, um cliente que você simpatizou, enfim, tenta se aproximar do cliente, fazer aquela amizade, vamos falar uma amizade comercial, né, com o cliente. Por quê? Porque às vezes ele não está querendo comprar aquele imóvel ou tem algum problema, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai mirar em outro imóvel. Aí o cliente, ele acha que, como ele está indo para outro imóvel, ele tem que falar com outro corretor e com outro correspondente. Então, já nós perdemos vários casos do cliente que gostou do nosso atendimento, mas ele acabou fechando com outro correspondente. Por quê? Porque ele achou na inocência dele, cara, não, mas como eu encontrei outro imóvel, eu achei que o corretor que me indicasse lá o correspondente. Então, se você falar com o cliente, tem aquela simpatia com o cliente e tudo mais, o que, que o cliente vai falar para você? Viu? Fulano, acabei de encontrar outro imóvel aqui, você faz esse processo aqui para mim também? Aqui, quase todos os dias acontece isso. Você faz o processo aqui também? Dá para fazer? É lógico que dá para fazer. Independente do imóvel, independente da cidade, a gente está junto, vamos embora. Então, é importante você ter essa fidelização, além do corretor, com o cliente também, para ele poder te levar em qualquer lugar, independente se ele vai fechar com esse determinado corretor que indicou o seu serviço ou com outro corretor. Você tá para atender da melhor forma possível, tá? Então, independente se vai com o corretor A ou corretor B, você vai atender aquele cliente no crédito e pronto, tá? E aí, com isso, até ganhando novos parceiros, novos corretores e novos negócios, tá? Então, isso é muito interessante. Então, a frase embaixo, lembre-se que o padrão, ele não vende. Seja inovador e diferenciado. O que é o padrão de corretagem? Aquele padrão que vocês conhecem. O cara, o corretor vai lá, mostra o imóvel, vai para o correspondente aprova ou não aprova e acabou. Isso é o mercado, né? Mas o que você vai fazer na sua unidade de diferença para você realmente angariar novos negócios, para você ser conhecido? Não abra uma unidade só por ter uma unidade. Abra uma unidade para você ser o diferencial nessa unidade, né? Para que as pessoas falem o seu nome, para que as pessoas conheçam você pelo que você é, pelo trabalho que você faz. Seja inovador, seja diferenciado, tá? Esse é o nosso lema. Opa, só voltando nessa tela anterior aqui, eu coloquei as fotos reais, tá, pessoal? São fotos, essa, por exemplo, essa imagem aqui é um treinamento que nós fizemos na Remax, né? Provavelmente a maioria conhece aí o grupo Remax, eles são franquias. Tem vários corretores na Remax aqui, por exemplo, na região. E não foi fácil, inicialmente lá atrás, entrar na Remax. Por que a Remax falava? Ah, eu entrei, eu tenho um correspondente aqui, tenho um correspondente assado. Não, o fulano já faz para mim, o fulano já faz para o assado. Então, ou seja, a Remax fechou a porta para a gente lá atrás, e de cara, tá? E como eu era praticamente o único comercial, então a gente foi o quê? Martelando, martelando, martelando. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu não fui na imobiliária, eu fui no corretor. Aí o corretor, puta, sem compromisso, manda um negócio para mim aqui, só para você ver como que vai ser nosso atendimento, nossa agilidade, tal, não sei o que, tal, tal. Aí eu ganhei um corretor.
aí ganha outro. Aí esses corretores espalham para outro, espalham para outro. Então, ou seja, demorou, sei lá, uns 3, 4 meses para daí sim eu tirar essa foto e fazer a parceria com a imobiliária inteira, com todos os corretores e efetivar treinamento com todos eles, inclusive até hoje, tá? Então, ou seja, não é simplesmente você mandando um cartão e falar, ó, tudo bem, eu sou um corretor, eu sou um correspondente, vamos fazer uma parceria. Isso não vai dar certo. É você ser um diferencial, atender unitário, trabalho formiguinha para as coisas fluírem, tá bom? Segundo ponto, além do corretor, a imobiliária. Quando você já tem a porta aberta para as imobiliárias, é importante você entender sobre o que você faz, tá? Tem vários vídeos gratuitos, os nossos treinamentos, a gente como suporte, para você o quê? Começar a efetivar treinamento gratuito para corretor. Por que eu coloquei isso em pauta? Porque é o jeito mais fácil de você entrar numa imobiliária é você efetivando treinamento de corretores, porque todos os donos de imobiliários querem treinamento para corretores deles, independente do seu ramo. Aqui no grupo, eu entendo que nós temos aqui dois corretores, né, dos imobiliários. E eu tenho certeza que eles estão, vamos dizer assim, entendendo o que eu estou falando, né? Então, quando chega um parceiro, pode ser um parceiro de qualquer outro produto. Ou falando, tudo bem, ó, tem um produto aqui para corretor de imóveis, tem esse celular aqui para corretor de imóveis e com isso eles vão vender muito mais. Posso fazer uma apresentação para toda a sua equipe? De graça? Impossível a imobiliária falar, não, não quero, muito obrigado. Tá? E principalmente no nosso negócio, que é financiamento imobiliário, crédito garantia, consórcio, angariar novas vendas, novos negócios, deixar de perder negócio. Então, é essa linha que vocês têm que partir para imobiliário, tá? E aí vocês efetivam o treinamento. Essas duas imagens, a da esquerda da Valentina Caram, provavelmente todos conhecem a Valentina Caram, ela é uma das maiores imobiliárias do Brasil, tá? A corretora Valentina Caram, né? Ela enfim, muito grande. Pergunta se foi fácil entrar nessa imobiliária. Eles tinham lá 1.000 parceiros com os 1.000 melhores atendimentos. No final de tudo, a gente vê que não era bem isso. E todo mundo fala isso. Não, tem parceiro, tem um bom atendimento. Mas depois que a gente começa a entrar naquela linguagem que viu, eu sou diferenciado, pronto, eu vou fazer seu corretor vender, eu vou fazer acontecer, vai dar certo. A gente tem outros produtos para pegar os seus clientes negados. Cara, vamos para cima. Me dá uma oportunidade de um cliente como é nosso atendimento. Então, isso é importante para vocês poderem entrar aí no mercado imobiliário, tá? Na Valentina, cara, foi muito difícil entrar, mas você vê, nós conseguimos, tá? E na outra foto da AP Imóveis, é uma associação de corretores, tem muitos corretores, então a gente efetivou, eles gostaram tanto do nosso treinamento, eu pessoalmente já fiz, acho que uns, sei lá, uns 8 treinamentos com essa imobiliária, que sempre está trocando de corretor. E esse último aí, o que eles fizeram? Eles gostaram tanto do nosso treinamento, que eles contrataram até um auditório, café da manhã, enfim. E aí, eu falei com todos, e aí vira um clima muito legal, porque os corretores conhecem você, aí você já não precisa ficar naquela questão, né, totalmente comercial, né, aquele robótico, não, você vai na amizade, conversa, brinca, faz um treinamento, e com isso, consequentemente, por exemplo, essa foto aí, vou falar que 90% dos corretores vão no negócio para crescer, tá? Por quê? Por conta dos treinamentos, tá? A gente tem aqui treinamentos, a gente pode mandar para vocês, pode falar só sobre o treinamento, para vocês também terem isso no guarda-chuva de vocês, tá? Então, tá aqui, praticamente a cada mês entra e sai corretor novo na imobiliária, né? Isso é verídico, por isso que sempre você tem que efetivar treinamento imobiliário. Lembrando, o corretor é seu vendedor. Você precisa dar o melhor atendimento para o corretor, melhor treinamento para o corretor, para ele mandar negócio para você. Esse é o ciclo, esse é a roda, tá? Corretores bem treinados e bem atendidos serão os principais indicadores da sua unidade. Isso é fato. 90% dos nossos negócios são feitos por corretores, né? E esses corretores, tudo que já conhecem a gente, tá? 90% das imobiliárias dizem ter parceria com todos os bancos e nós sabemos a realidade. Focar em uma operação apenas, não em vários parceiros. Por quê? Quando você vai na imobiliária, é o que eu falei para todos vocês, 90% da imobiliária vai falar, ah, legal que você faz, não, eu já tenho um parceiro aqui, não, eu já tenho tal. Só que é o parceiro, é a Joana que vai fazer Santander, é o gerente Maurício que vai fazer Itaú, é o CCA Silvia que vai fazer aqui a Caixa. Então, a imobiliária tem o quê? Os parceiros. Só que muitos corretores não têm parceiro com aquele mesmo parceiro. O corretor é autônomo. Ele faz parceria com quem ele quer. Ele não é obrigado a fechar com aquele determinado correspondente. Então, o que você tem que focar? Primeiro, você foca no corretor para ele indicar para você.
E essas imobiliárias, qual que é o gancho que vocês vão falar para eles? Olha, aqui nós temos todos os bancos e todos os produtos em um só lugar. Você não vai precisar ir buscar novos negócios em outros lugares. A responsabilidade é única em uma única empresa. Então, se está demorando atendimento, se tem algum problema, aconteceu alguma coisa, você não vai ter que reclamar com 3, 4 empresas. Você vai reclamar com uma empresa. E é onde a gente vai resolver o seu problema. Fora que a gente vai prestar suporte para você, treinamento o mês e o dia que você quiser para os seus corretores, a gente vai ser o seu parceiro, não é só um correspondente, a gente vai ser uma extensão da sua imobiliária. A sua imobiliária vai ter uma cadeira aqui que vai tratar com todos os bancos, todos os produtos, e eu quero estar nessa cadeira aqui, eu vou fazer acontecer para vocês, inclusive cliente legado. Então, ou seja, você já começa a falar dessa propriedade com a imobiliária, eu Alex, falo para vocês por experiência, eu duvido muito que eles não vão abrir a porta para vocês. Mas você tem que estar preparado e falar exatamente dessa forma com eles, tá? Construtoras, roendo osso. Não foquem agora em construtora. Por quê? A construtora não vai te dar negócio agora, tá? Lá atrás a gente falava, não, eu vou fazer parceria com a MRV, com a Planeta, eu vou ganhar dinheiro, vou financiar para muita... Não, não tem nada disso, tá? A construtora, eles constroem. Embaixo deles tem quem? As imobiliárias, que tem os corretores, tá? Então, o que acontece? É os corretores que vão indicar o seu negócio, tá? Então, é assim que funciona dessa forma. Todas as construtoras, o que elas fazem? Para você poder entrar em parceria com as construtoras, a gente fala que é roendo o osso, por quê? Porque a maioria, como eles já são grandes, já têm parceiros e tudo mais, então eles não terão, por exemplo, interesse em fazer com que você seja mais um parceiro, porque você vai ser só mais um. Né? Então, esse que é o diferencial. Você só vai ser mais um, e por que eu vou abrir a porta para você, sendo que eu já tenho o João, a Maria e o Alfredo aqui comigo? Então, o que acontece? É muito difícil, eu vou falar assim, que vai ser 90% difícil, tá? A consultora chegar e falar assim, nossa, eu gostei de você, eu já vou entregar toda a minha carteira para você. Então, se eu falar isso, eu vou estar mentindo, isso não acontece, tá? Agora, o que vai acontecer é o quê? É vocês pegarem, por exemplo, essa construtora, como inicialmente nós fizemos, como que a gente começou a abrir mercado? Chegando para a construtora lá, por exemplo, tentando uma reunião com o gerente comercial, principalmente ou com o dono, enfim, por algum tipo de motivo, e chegar com esses caras e falar o seguinte, olha, eu sou correspondente, eu sou isso, meu diferencial é esse, e eu não quero que você me entregue, por exemplo, cliente bom, porque você deve ter parceiro e tudo mais. Eu quero com outras linhas, eu quero roio-osso, né? Por isso que chama roio-osso. Eu quero os clientes sendo negados. Tem cliente negado seus aqui? Ah, tem uns clientes negados. Tem cliente que aprovou um crédito menor? Ah, tem cliente que aprovou um crédito menor. Você me dá a oportunidade para eu trabalhar esses clientes? Então, a gente entrou no mercado de construtora justamente dessa forma. Por quê? Você, como proprietário de construtora, se você tem lá uma pessoa, chega para você e fala, viu, tudo bem? Ó, eu queria fazer parceria aí com você. Você vai, cara novo, você não vai nem ligar. Você vai falar, ó, eu quero fazer uma parceria com você, mas eu não quero cliente bom, não. Eu quero que você me mande cliente ruim, cliente negado, ou cliente que aprovou menor, ou cliente que já está para fazer distrato. Eu quero provar que eu sou melhor. Então, eu quero pegar esses clientes, eu quero converter em aprovação. Agora eu pergunto para vocês, quem que faz isso no mercado? Eu duvido muito que faça isso. E a gente entrou no mercado dessa forma. Então, por exemplo, a consultora Visconde, a gente entrou com eles, isso, e consequentemente eles entregaram o quê? Todos os empreendimentos para a gente. Essas fotos que vocês estão vendo, eu não coloquei outras consultoras porque não cabia, tá? Mas tem várias. Mas, por exemplo, essa marcou muito a gente, por quê? Isso aí é uma construtora que vem da Espanha, né? Os caras não conheciam nada no Brasil. Eles, do nada, compraram um terreno aqui e começaram a fazer um baita do empreendimento grande aqui, tá? Que o ticket hoje é a partir de 600 mil a unidade dele, 600, 700 mil. E ele não conhecia nada. E o que aconteceu? Ele veio aqui, né? E aí ele pegou e começou a sondar. Quem que é o melhor imobiliário aqui para fazer meu plantão de vendas? Quem como correspondente referenciado? Quem que é? O que aconteceu? A gente entrou de uma forma muito mais fácil nessa consultora, porque os corretores indicaram a gente. Corretor autônomo, aquele que você não vai dar tanta moral pro cara. Ele indicou. Não foi eu que fui lá, fiz um trabalho, apresentei meu portfólio. Não, foi o corretor que indicou a gente. Então, a gente entrou e começou, até hoje, a gente faz todos os empreendimentos desse pessoal aí, né, do espanhol. Então, eles estão indo, aí eles vão começar a abrir outras cidades, e a unidade nossa que estiver nessa respectiva cidade ou na redondeza, a gente vai entregar o empreendimento para vocês, como nós já fizemos com alguns franqueados, tá? Então, ou seja, eu roí muito osso para fazer parceria com uma consultora, demorou, foi difícil, consegui converter cliente, os caras começaram a ver que a gente é diferenciado, porque a gente pegou cliente ruim, conseguiu converter cliente bom,
né? Porque ruim já tá ruim, então, ou seja, não tem como piorar. Mas se você melhorar, aprovar um cliente ruim, fazer acontecer, você começa a abrir porta. E essa porta começa a te dar vários entendimentos. Os corretores ficam contentes porque eles ganham comissão, as consultoras também, porque você se torna um diferencial, você começa a abrir leque com eles. E quando vem um projeto grande desse, por exemplo, igual do espanhol, o que vai acontecer? Eles ligaram, viu? Fiquei sabendo que você é assim acessado, você veio de indicação, muitas pessoas falaram bem de você, a gente pode marcar um café aqui para a gente estar conversando? Pronto. Aí eles sugeriram o contato e eu fui lá e fiz a parceria. Então, isso vai acontecer por quê? Porque lá atrás eu roí osso, se eu não tivesse roído osso, se eu não tivesse atendendo um cliente ruim, entre aspas, perdendo tempo, eu não teria essas construtoras, esses empreendimentos agora e atender da melhor forma possível para que você seja um diferencial na sua cidade, independente da quantidade habitacional, tá? Eu coloquei aqui, se tiver algumas dificuldades em ter uma porta aberta para consultoras, a forma mais fácil são duas formas. Parceria forte com corretores, né, que eu coloquei, e propor para o gerente comercial a oportunidade de trabalhar os clientes negados, que é o que eu comentei agora, para você ser um diferenciado. Não falem e não façam as mesmas coisas que o mercado faz, porque todo mundo já está saturado disso. Está todo mundo cansado de ouvir as mesmas coisas sempre. Você, sendo um diferencial, você pronto, você já vai ter um ouvido aí para grandes possibilidades, tá? Aqui existem duas portas abertas que vocês podem fazer também, tá? Muito CCA, que é os correspondentes somente caixa, provavelmente na cidade de vocês tem vários correspondentes caixa. Por regra da caixa, que vocês sabem disso, esses correspondentes caixas, eles não são como nós, que tem lá várias empresas, que tem toda uma estrutura para poder atender todos os bancos. Não, eles só têm em caixa e ponto. Só que o que acontece? A Caixa nega muito cliente, né? A Caixa ela tem um perfil de entregar menos crédito que um banco privado, por exemplo, né? Em alguns casos. Então, o correspondente caixa, ele sofre demais. Por quê? Porque ele só foca em caixa e acabou. Óbvio, sempre vai ter um correspondente outro que tem aquela mesma parceria, o José do Itaú, a Maria do Bradesco, mas se você conseguir, tá, algum contato lá com o CCA, falar, ó, eu trabalho com todos os bancos, né, e eu queria muito aí fazer uma parceria com você, tal, caso tenha cliente seu que nega na caixa, por exemplo, manda para mim, a gente acerta alguma coisinha, tal. Então, ou seja, você acaba tendo imobiliária vendendo para você, corretor vendendo para você, construtora vendendo para você e o CCA vendendo para você. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E isso vai ser de grande ajuda. Semana passada, eu e o Cláudio, nós fomos em Indaiatuba visitar um CCA, porque eles estavam querendo, por exemplo, comprar urgente uma unidade em Indaiatuba. Por quê? Eles já estão no CCA. Só que acontece, eles não estavam mais aguentando perder cliente. Então, a gente ainda está estudando para ver a possibilidade, né? Mas a gente foi lá, eles adoraram a nossa apresentação, porque eles querem trabalhar com banco privado. Então, a gente só está vendo a questão da regra caixa, o estabelecimento deles, alguns panoramas aí para ver se vai viabilizar ou não. Então, você, com uma sua unidade, é muito mais fácil. Então, você já faz a parceria e acabou, tá? Um outro ponto muito importante, agências Bradesco, tá? Diferente do Itaú de Santander, o Bradesco, a agência aí da sua cidade, eles não sabem fazer processo de financiamento, eles não gostam, acham burocrático, não tem meta para isso, tá? Então, um cliente chega lá querendo fazer financiamento, eles, falar bem a verdade, vocês não gostam muito. Eu fui do Unibanco, na época do Itaú, na fusão, participei da fusão entre Unibanco e Itaú. Lá com a gente era a mesma coisa, falando como gerente de banco. Chegava um cliente lá falando, quero fazer um financiamento imobiliário, a gente desanimava, porque o processo é muito extenso, é complicado, tudo mais. Então, o Bradesco, o que acontece? Se você se vende para o Bradesco, o seu trabalho, o seu melhor network, o seu melhor suporte, processo e tudo mais, o que vai acontecer? O Bradesco ele vai começar a indicar clientes para você vai atender esses clientes, obviamente, fechando o Bradesco, né? E a agência, ela ganha na meta e na pontuação como se ela tivesse fechado. Então, é uma mão na roda ter vocês como parceiros do Bradesco. Para o gerente, isso é maravilhoso. Então, vocês precisam atuar dentro da agência também, tá? Quando a gente for aí, algumas unidades que estão, né, novas e que estão sendo inauguradas, a gente também vai e fala com os gerentes justamente porque eles são excelentes indicadores, tá? E aí é interessante vocês também, tem um cliente que quer abrir uma conta, passa para o gerente, oi gerente, tudo bem? Ó, estou passando um cliente para abrir uma conta aí com vocês, consegue atualizar a renda aqui e tal, porque eu vou subir um financiamento aqui e quero já despejar essa produção em você. Você já começa a ter o quê? O relacionamento.
Então, tem muitas unidades Cressac que a própria agência Bradesco indica, coloca o cliente dentro da Cressac, né? Porque eles já entenderam como que é o nosso trabalho, como que a gente funciona, tá? Vão ter casos que o Bradesco não vai aprovar. Então, um gerente Bradesco mandou para você e você não conseguiu aprovar Bradesco. É simples, o mercado é simples. É só você ser ético e transparente suficiente para você chegar para o seu gerente e falar: "Ô, gerente, vem, cara, você passou aquele cliente lá para mim, dá uma olhada aí na tela para você ver, ele não está aprovando, tá complicado, não sei o que, é porque ele já teve, sei lá, uma renegociação aqui dentro, tá difícil. Eu vou fazer o seguinte, eu posso passar ele em outros bancos?" Óbvio, todos os casos falam: "Não, viu, fica à vontade, se não está passando aqui no Bradesco, pode passar em outros bancos." O que que a gente faz? Passa em outros bancos, né? Aproveita o Uber, né? Você vai lá, compra uma garrafa de vinho e leva para o gerente. Você começa a criar esse relacionamento com o gerente. Então, a agência começa a ser seu vendedor também, seu parceiro. Isso é muito importante, tá? Focar nas agências também. É, Aqui o que acontece? Qual que é a grande vantagem da franquia, da unidade de vocês, diferente do que começar um negócio do zero? Quando você vai iniciar tudo isso que eu estou falando para vocês, parceria com imobiliária, com corretor e tudo mais, primeira coisa que essas empresas fazem é analisar quem são vocês. Tipo, quem é você? O que que você está falando? Por que que você veio aqui? Da onde você pegou meu telefone? É mais ou menos assim. Então, na negociação que vocês estarão lá falando com o pessoal e tudo mais, é importante vocês utilizarem a rede da franqueadora. Então, por exemplo, ó, o meu site, não tá falando: "Olha, eu sou aqui no site da franqueadora." Não, você pode falar: "Ó, eu quero uma parceria com você, esse aqui é meu site, ó, cressac.com.br." Dá uma olhadinha lá. Ó, coloca no Google aí, Cressac. Veja lá os comentários, vê quantas estrelas nós temos, até para você ter uma assertividade e ver com quem você está fazendo parceria. Porque hoje, infelizmente, no mercado existem muito picaretas, né? E de fato existem. Então, eu antes de você querer uma parceria comigo, eu faço questão de você pesquisar sobre a minha empresa para você ver se realmente vai fazer sentido aí para você. Então, ou seja, você já não está falando: "Cara, pelo amor de Deus, faça parceria comigo." Você está falando o seguinte: "Olha, eu sou bom o suficiente para você, analise primeiro a minha vida e depois a gente volta a conversar." Você inverte o jogo. Então, isso é muito legal, porque eles analisem, veja lá todos os comentários, estrelas e tudo mais, e vai falar: "Meu, é com esses caras que eu quero." Hoje é muito difícil uma empresa ter 5 estrelas no Google, né? Por quê? Porque as pessoas não adianta, falam mal mesmo e tudo mais, né? Então, vocês tendo essa ferramenta, já vai ser 50% de vocês estarem dentro de cada imobiliário, tá? E construtoras também. Aqui é só para vocês entenderem um pouco de números, o que eu estou falando do nosso mercado, tá? É, Somente em 2025, tá? Foram concedidos mais de 324 bilhões em financiamento imobiliários aprovados, tá? A gente faz brincando aqui uma provocação, né? Mas eu acho que faz todo sentido para vocês. Se a sua unidade ela representar, não é nem 1% e nem 0,1%, é 0,01, ou seja, praticamente nada, tá? Se a sua unidade representar 0,01% disso do mercado, nós já estamos falando de uma produção aí de um pouco mais de 32 milhões. Consequentemente, uma comissão de 320 mil reais, tá? Isso ao longo do ano, porque foi fechado no ano. Então, ou seja, uma métrica de 27 mil por mês, representando 0,01, tá? E esses dados são muito importantes, porque você fala assim, viu, não é o Alex que está falando os dados. Não, é o mercado que está falando desses dados, né? Então, você representando isso, você fala assim, meu, há muito campo, há muita possibilidade de eu crescer. O que que eu preciso fazer? Focar em tudo que eu estou falando, né? Novos negócios, novas parcerias, construtoras, vários tipos de abordagem, acionar a franqueadora para ajudar vocês em todos os momentos e tudo mais, tá? Aprovar cliente negado, cliente ruim, falar com o cliente, tá ativo, enfim, isso é muito importante, tá? Detalhe, em 2026, a gente vai ter um crescimento do mercado imobiliário de mais de 16%, então esses números ainda vão subir, tá? Pegando como métrica, e tu que iniciou, vocês que iniciaram, tal, tudo bem, mas só para vocês terem uma noção de métrica aí, tá? Por exemplo, em Itu, nós faturamos aí um pouco mais de 149 milhões em financiamento imobiliário, tá? Já em 2026, nós estaremos faturando só de financiamento imobiliário, uma métrica de 127 milhões. Mas por que que isso aí deu um up? Porque a gente, o quê? Focou em empreendimentos também. Então, hoje, nesse exato momento, por exemplo, quem acompanha nossas redes está vendo aí as reuniões nossas com várias
moradores, tudo mais. E essas construtoras, elas começaram a deixar crescer como exclusivo em alguns empreendimentos. A gente estando exclusivo, você tem lá hoje, por exemplo, a gente está fazendo em Salto, que não tem unidade de Cressac. Então, quem atende? E tu. Tem lá 408 unidades, por exemplo, em um determinado empreendimento. Você pega lá, o ticket lá é de 380 a 400 mil de financiamento. Mas vamos arredondar para baixo, eu vou colocar lá 350 mil de financiamento, vezes 400 unidades, é isso que a gente vai representar em financiamento imobiliário, tá? Um cliente, um empreendimento. Quem que é esse cliente? É o empreendimento Torres de Caraí. De quem que é Torres de Caraí? É da Visconde Construtora. Quem é Visconde Construtora? É aquela construtora lá atrás, que a gente não era nada, e a gente começou a falar com eles, que eles fecharam a porta, e a gente começou a querer atender cliente negado para poder fazer dar certo e atender todos os empreendimentos. Inclusive, 8 empreendimentos da Visconde estão 100% com a Cressac, tá? Caindo algum empreendimento próximo de vocês, a gente vai direcionar para vocês também. Tá? Então, olha só os números por conta que a gente roeu o osso lá atrás. Isso é muito importante vocês fazerem. Lógico, o tempo de vocês é muito importante. Não é roer o osso 8 horas por dia. É roer o osso 2 horas por dia, né? Trabalhar todos os tipos de cliente para vocês começarem a plantar e lá na frente vocês começarem a colher, tá? Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, já está daqui, estamos 20 minutinhos, tá, de finalização. Aqui a gente vai falar um pouquinho em termos de divulgação, tá? Em relação aqui a Google e Meta. Então, por exemplo, quando você vai divulgar a sua unidade, primeiro ponto, é importante a sua loja, sua unidade, ela estar destacada no Google. Isso é o primeiro ponto. Não adianta você ter uma unidade e não estar no Google. Ah, Cressac, colocar uma cidade aqui, por exemplo, sei lá, Cressac, Goiânia. Tá, mas eu não achei nada de Goiânia. Eu achei tijolo de Goiânia, venda de não sei o que lá de Goiânia, mas a Cressac, eu não achei. Por quê? Porque você não está lá no Google. Ah, não sei, não entendo nada sobre isso. Pega lá uma agência de marketing só para poder fazer isso aí para você, ou um estagiário de marketing para poder fazer isso para você, só para você ficar no Google inicial, ou entre em contato com a gente, Cláudio, enfim, dar todo esse suporte para vocês estarem na página inicial, tá? Esse é o primeiro ponto. Tá, mas afinal, o que vale mais a pena, Google ou Meta, tá? O Google, resumindo, ele é focado num cliente direcional, ou seja, eu, Alex, então, financiamento imobiliário aqui em Goiânia, por exemplo. Então, isso é porque eu, como cliente, estou buscando no Google um parceiro com todas as palavras-chave que eu preciso. Então, é aquele cliente que está buscando você e é um cliente mais assertivo porque ele digitou no Google. Então, é mais assertivo, tá? O Meta, você faz a divulgação do produto via Instagram, patrocínio e tudo mais, né? E muitas pessoas vão ter mais cliques, mais opções, né? Só que um pouco menos qualificadas do que o Google. Então, pode ser que você, um exemplo, invista R$ 200 no Google e R$ 200 no Meta. Dos R$ 200 no Google, pode ser que tenha 5 clientes. E R$ 200 no Meta, pode ser que tenha 30 clientes. Só que desses 30 clientes, precisa saber quantos que vão converter. Então, hoje não existe um melhor. Ah, Google é melhor, Meta é melhor no nosso negócio. Vocês vão ter que testar o modelo. E a gente também está em constante aprendizado, porque eu não sou focado, o meu negócio não é marketing. Então, a gente tem essa empresa que é essa Ed Leads, quem quiser fazer parceria com eles já tem todo o nosso know-how, da Cressac, conhece nosso público-alvo, tudo mais. Independente da cidade que você esteja, pode marcar o telefone, entrar em contato com eles, falar em nome da Cressac, tá? Porque eles já conhecem todo o nosso traquejo aqui de marketing. E aí você vê o que é melhor. Ah, vou investir um pouquinho no Google, um pouquinho no Meta para ver o que está vindo mais. A qualificação do cliente para começar a vir. E o importante, o que você vai investir, o que você vai colocar. Então, por exemplo, para quem, ó, na pergunta aqui embaixo, tá bom, Alex, entendi, mas para quem que eu vou divulgar isso? É o cliente final? Então, agora, novamente, eu falo para vocês, nunca invista em B2C, cliente final. Por exemplo, eu quero investir no Google, um cliente que quer fazer financiamento. Então, eu vou comprar a palavra financiamento lá, porque a pessoa vai falar, quero financiar um imóvel, aí vai aparecer lá. Primeiro ponto, dificilmente isso vai acontecer. Segundo ponto, a palavra é extremamente cara. Você vai pagar muito caro por palavra, né? Palavra-chave. Terceiro ponto, o cliente final, ele vem desqualificado, porque ninguém qualificou esse cliente ainda. Então, o que você tem que focar, tá? O que deu muito certo para a gente. Foca lá atrás, igual eu falei para vocês. Foca no corretor. Foca na imobiliária. Por quê? Porque ele já vai filtrar o cliente.
Então, vamos lá. Vocês focaram no corretor, um traquejo comercial para o corretor, que eu vou falar na próxima tela, que essa tela você tem que estar gravando já, mas você tem que fixar muito, que é onde vai dar o up de vocês, tá? Então, tem lá, por exemplo, o corretor de imóveis. Então, o corretor de imóveis é o quê? Ele viu no Instagram, por exemplo, ok, nós temos todos os bancos, todos os produtos em um só lugar, sem acessar. O corretor, poxa, legal fazer parceria com esses caras. Faz a parceria e ele vai estar com o cliente final. O que ele fez? Aí o cliente chega lá e fala, gostei do imóvel tal, dá para financiar? Ele já vai filtrar esse cliente, teoricamente, e já vai mandar para você. Então, é um cliente um pouco mais qualificado, porque já passou pelo filtro do corretor e da imobiliária. Então, por isso que você, ao invés de você perder tempo, você faz o quê? Você foca o marketing no corretor e na imobiliária. Ah, quero gastar um pouquinho lá em cliente final só para ver que dá? Show de bola. Mas foquem nisso, que é onde vai te dar mais resultado. A gente já gastou, já torrou muito dinheiro focando em cliente final. Vem lead? Vem um monte, mas um monte. Ó, tô querendo financiar, quero fazer isso, quero fazer essa. Meu, show de bola, vai encher de lead para vocês. Mas, infelizmente, 80% desqualificado, tá? Então, por isso que é bom vocês gastarem o tempo e dinheiro de vocês em Google e Meta, focado em imobiliários e corretores. Alex, o que eu vou divulgar, o que eu vou falar, vídeo, o que é? Agora a gente vai para a próxima tela. Eu vou pedir enorme gentileza vocês prestarem o máximo de atenção possível a partir de agora, porque é agora que vai dar o up em vocês, tá? Então, primeiro ponto, balde furado. A gente sempre usa uns termos para fixar na cabeça, tá? Leads desqualificados. O que é isso? Estou falando. Qual que qual que é a frustração do corretor? Lembra lá atrás que eu falei que vocês têm que focar no corretor? Vocês têm que focar no problema do corretor, porque solução todo mundo tem. Todo mundo é experiente no mercado. Agora, qual que é o problema? Quem que vai resolver o problema dele? Ninguém. Né? Então, esse é o diferencial. Então, você tem que focar no problema do corretor para você se destacar e conseguir entrar na vida desse cara e da imobiliária, tá? Então, vamos lá. Qual que é a maior frustração do corretor? São 5, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu até coloquei aqui embaixo, tá? 5 estratégias para sanar dores do corretor conforme tela posterior, tá? 5 estratégias. Então, primeira estratégia do balde furado, tá? A maior frustração do corretor é gastar tempo, combustível, energia emocional com um cliente que, no final das contas, não tem perfil financeiro para comprar imóvel. Isso acontece todo segundo no Brasil, com todos os corretores, e quem é corretor aqui pode falar se eu estou certo ou errado. Acontece demais isso. Existem muitos clientes amadores, clientes que não sabem o que quer e só quer passear o corretor e passear e brincar de ver imóveis, tá? Qual que é a principal dor do corretor? O cliente sonhador que quer um imóvel de 1 milhão, mas só tem crédito aprovado de 400 mil e não tem entrada, por exemplo. Então, essa é a pior dor do corretor, a primeira estratégia. Agora, o amarelo é a estratégia que você vai fazer em marketing. É você que vai fazer o vídeo, foto. Alex, é vídeo, foto, é caixinha de pergunta, o que é? Eu já vou falar sobre isso também. Mas, ó, o que você vai falar sobre estratégia de marketing? Foque na qualificação prévia. Prometa que o corretor terá um diagnóstico financeiro do cliente antes da terceira visita. Então, você vai chegar com outras palavras para o corretor, naquele tato comercial inicial que você está falando com o corretor, e você fala que um dos seus diferenciais, por exemplo, é que antes de você, corretor, perder tempo em mostrar vários imóveis, nós temos internamente aqui, e eu consigo fazer exclusivamente para você, você sendo um parceiro meu, um diagnóstico prévio, uma qualificação prévia de cada cliente seu, para ver se de fato vale a pena você mostrar o imóvel para o cliente, porque aí sim vai ser mais assertivo. E se não vale a pena, a gente faz valer a pena, converte o crédito dele assim que aprovar, aí você pode mostrar 20 imóveis para ele, porque você sabe que você vai fechar o imóvel com esse cara. Pronto. Você já é um puta de um diferencial que nenhum correspondente na face da Terra faz isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a caixa preta dos bancos, né? Corretores detestam a falta de feedback de grandes bancos e correspondentes, tá? E para a gente também, né? Sei lá, qualquer coisa que você vai comprar não tem retorno, enfim, é complicado. Então, eles enviam a documentação lá para o gerente, tá? Ficam lá dias sem saber, demora a simulação, fica dias sem saber o que está acontecendo, se o processo está andando, se o processo travou, enfim. E o importante, independente do time do processo aqui, é o retorno. Mesmo que não saiba o retorno ainda por algum problema, alguma exigência adicional do banco, é você, como correspondente, chegar para o corretor e falar: "Ô, corretor, tudo bem? Sabe aquele cliente ontem que você mandou para mim? Só estou te ligando para falar que não saiu o retorno ainda.
Por quê? Porque como tem um banco que pediu uma exigência mais, porque o imóvel estava assim acessado, então não saiu ainda. Eu entendo que sai até hoje, final do dia, mas assim que sair eu volto a falar com você. Ou seja, não saiu o retorno ainda, só que você já está retornando para ele se antecipando. Quem me conhece aqui, e quem já falou comigo aqui no WhatsApp, sabe que a gente não tem hora. Eu já falei com boa parte de vocês aqui até 9 horas da noite, né? Ah, eu vou falar para vocês falarem 9 horas da noite com o cliente? Não, porque também não é profissional, tá? Eu acho que não é interessante falar 9 horas da noite com o cliente. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente se preocupa muito com o quê? Com o nível de atendimento que a gente vai dar, independente se o cliente aprovou ou não, tá? Qual que é a dor principal da caixa preta? Perder a venda demorou tanto o cliente desistiu. Isso acontece demais, tá? Você demorou tanto para dar um retorno para o cliente e ele desistiu da venda, o cliente desistiu. Puta, esse corretor nunca mais na vida vai mandar coisa para você. Diferente, você demorou por um problema dele ou do banco ou da casa, mas a todo momento você está retornando para ele. Ele está vendo que você está se esforçando, ele está vendo que você está correndo atrás, ele está vendo que a culpa não é sua. Então ele vai continuar mandando negócio para você, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Qual que é a estratégia desse marketing que eu acabei de falar, tá? Destaque transparência e agilidade. Ó. Use os termos como acompanhamento em tempo real e aprovação em X horas. Por exemplo, aprovação de 2 horas, aprovação de 10 horas. Então, use esse termo, porque esse termo acompanhamento em tempo real, o corretor vai entender que a todo momento você vai estar dando retorno para ele. E o corretor, ele é o quê? Muitos corretores são carente de informação, carente de atendimento, né? É cliente que fala que vai fechar e não vai fechar, é correspondente que fala que vai simular e demora 2 dias, é o banco que fala que vai entregar para você e não vai, é o cliente que ele acha que ganha, só porque ganha 50 mil por mês, vai aprovar e aprovar de 1 milhão que era para aprovar, vai aprovar 100 mil, ou não vai aprovar nada. Então, ou seja, existem várias frustrações por parte do corretor. Então, a gente está aqui para sanar essas frustrações, pegar o corretor e falar, cara, vamos junto, tá? Essas estratégias em marketing, né, eu vou mandar essa apresentação para vocês, depois vocês vão pegar isso e vão divulgar nas redes, tá? Utilizando esses termos aí mesmo. 3. Medo da aprovação do crédito. Então, nada mais é doloroso para o corretor do que assinar um contrato de compra e venda e ver o financiamento do cliente ser negado na última hora. Isso é a pior coisa do universo. O cara está super feliz porque está assinando um contrato e do nada o crédito do cliente foi negado, tá? Qual que é a principal dor? O sentimento de incompetência perante os clientes e a perda da comissão que já estava contada, porque o corretor não tem salário fixo. Então, ele já está contando com aquilo, puta, que eu já vou ganhar 30 mil de comissão, eu já pago as contas, eu já consigo falar com a esposa para a gente poder viajar, fazer outra coisa. Então, ele já está contando com aquilo. Aí o cliente chega lá e nega. Então, isso acontece diariamente também. Qual que é o gancho para você sanar essa dor do cliente, tá? Do corretor? Posicione-se como doutor do crédito, tá? Eu usei um termo aqui, mas pode colocar especialista em crédito, qualquer outra coisa nesse sentido, tá? Mostre que a sua equipe, tá? Independente se você é uma pessoa só na sua unidade. Apresente para as imobiliárias que você é uma equipe, tá? Mostre que a sua equipe sabe como contornar restrições, usar diferentes indexadores, né? E encontrar o banco que aceita aquele perfil específico de renda, como já teve vários clientes que aprovaram em todos os bancos e aprovou no Banco Inter e IPCA, por exemplo. Então, isso é um argumento que vocês vão fazer um marketing e colocar exatamente isso para o corretor, tá? Que você sabe contornar isso para que ele não seja frustrado nas negociações. Ou seja, só de você falar isso, o corretor, consequentemente, vai querer ter parceria com você. Você vai ser uma extensão dele, tá? Quarto, burocracia e documentação, né? Então, os corretores, eles são vendedores, eles não gostam de ter burocracia, de mandar foto, de mandar falar para o seu cliente assinar um formulário, de fazer todo esse processo aí, tá? Como especialista jurídico, por exemplo, né? Tem vários sites aí, os corretores falam que eles são tudo, né? São psicólogos, são especialistas jurídicos, advogados, né? Enfim, por quê? Eles falam isso? Porque realmente, quando você atende um cliente, você tem que ser tudo isso mesmo, né? E os corretores são felizes em fazer isso? Obviamente que não. O que o corretor quer fazer? Vender e pronto. Ele quer ter um cara que ele chega e fala assim para você: ô, Cressac, meu, eu tô com um cliente aqui, faz acontecer. E a partir desse momento você vai fazer acontecer. Ah, o cliente é ruim, negou. Não tem problema, você está fazendo acontecer, dando retorno para ele. Vamos tentar aqui, vamos tentar sair. Cara, posso tentar um lugar de garantia para ele?
Posso tentar o consórcio contemplado? Posso tentar o consórcio convencional? Posso fazer? Eu vou te pagar uma comissãozinha aqui do consórcio convencional, do contemplado, porque a gente tem margem. Enfim, então você vai o quê? Na pior das hipóteses, no pior perfil do cliente, você vai abraçar esse corretor e vai fazer o melhor para ele. Eu duvido que ele vai deixar de mandar negócio para você, mesmo com as negativas do banco, tá? Estratégia. Use o conceito de braço direito, você vende e nós cuidamos de toda a papelada e da emissão do contrato. Então, você está tirando toda a parte operacional do cliente, que foi o que eu falei para cada um de vocês quando eu vendi a unidade de vocês. Ó, a operação é com a gente, você vai focar só no comercial. Provavelmente isso foi um gancho muito bom para vocês, que ninguém quer resolver problema, ninguém quer resolver operação. Por isso que nós temos um time que só resolve pepino, tá? Então, justamente, o arte, o comercial que eu fiz para vocês, vocês podem fazer para as imobiliárias, tá? E o quinto e último, tá? A pior dor do corretor é a concorrência desleal. Isso é bem complicado mesmo, tá? Falta de suporte. Muitos corretores se sentem sozinhos, que é o que eu comentei agora. Eles sentem que os bancos priorizam as grandes imobiliárias e deixam os autônomos e pequenos imobiliários de lado, né? Então, isso acontece bastante também. Um outro ponto dessa concorrência que eu não coloquei aí é que acontece muito de um corretor tá vendo um imóvel com um cliente, por exemplo, o cliente gostou, tá tudo certo, o corretor já tá feliz, tá tudo bonitinho, e aí, do nada, esse corretor vai, esse cliente vai para outro corretor. Ou um corretor passar por cima do outro. Né? Infelizmente, é chato falar isso, mas infelizmente acontece muito no mercado. Então, é por isso que é importante, por exemplo, você sempre ser essa extensão do corretor, para que ele possa ficar tranquilo, ó, ele não vai se sentir sozinho porque tem você está correndo atrás de tudo, está fazendo acontecer, está tentando aprovar o cliente, está instruindo ele, tá? E está dando total atenção, mesmo que ele não tenha imobiliário, seja autônomo e esteja começando o mercado agora. Está dando total atenção para ele, né? E aí esse corretor vai indicar para outro, para outro, para outro, quando você assustar, você já tem uma equipe boa aí de indicadores aí, tá? Qual que é a dor desse pessoal aí? Não ter força de negociação com o gerente do banco. O banco, vocês sabem disso, o banco não quer ficar atendendo o corretor, ficar atendendo o cliente, o banco quer o quê? Que um cliente entre lá, faça um cartão de crédito, abra a conta, né, movimenta a conta lá, faça um consórcio com ele, é isso. O gerente é isso, quer entuchar você em produto. E eu, falando como gerente há muitos anos atrás, eu estaria falando a mesma coisa, eu quero entuchar vocês em produto. Então, essa é seguir o banco. Quer fazer financiamento para vocês? Não, porque eu odeio financiamento, é muito chato, muito burocrático. Então, o que acontece? Então, aí é um ponto positivo para a gente poder fazer acontecer, tá? Estratégia de marketing para isso. Ofereça parceria exclusiva para aquele corretor, tá? Chega o corretor e fala, cara, você é seu parceiro exclusivo, eu vou ser extensão, e a partir de agora eu quero resolver todos os seus problemas de cliente aí. Aprovou menor, negou, eu quero que você confie em mim, porque eu vou fazer acontecer. Você falando isso para ele, batata, o cara vai fechar com você, tá? Faça o corretor se sentir parte de um ecossistema maior que é o Grupo Cressag, né? Que ele tem peso junto às instituições financeiras. Então, você chega para o corretor e fala, eu sou da Cressag, a Cressag você pode pesquisar na internet, nós temos todos os bancos, né? Nós somos os únicos que operam com todos os bancos e caixa. Então, seu cliente não deu Santander, Itaú, Bradesco, ele vai conseguir caixa. Não deu nenhum banco, vai tentar Banco Inter. Não deu Banco Inter, a gente vai fazer um consórcio contemplado para ele. Não deu certo o consórcio contemplado? Tem o crédito garantido, que daí há grande possibilidade de dar certo. Ah, por algum motivo também, não deu no consórcio garantido, vamos fazer o consórcio convencional para esse cliente. Ele precisa entender que ele precisa se planejar para lá na frente ele comprar um imóvel com você. Aí você ganha a comissãozinha no consórcio e lá na frente ele volta a fechar com você o imóvel. Então, ou seja, isso é realmente algo assim, uma extensão muito legal aí para o corretor, tá? E ele vai te levar para sempre, em todo lugar. Sugestão de gancho para campanha, tá? Então, isso é uma sugestão. Querem fazer igual, querem fazer diferente, tá? Então, por exemplo, pare de perder vendas no quase. No Grupo Cressag, a gente aprova o que o banco comum nega. Recupere seu tempo e foque no fechamento. A burocracia é nossa. Você colocando isso também em algum marketing que você for fazer também, por exemplo, né? Isso vai chamar atenção demais. Se você patrocinar e focado na campanha, que você começa a colocar no persona lá, corretor de imóveis, acabou. Você só vai pegar corretor de imóveis. Coloca lá, corretor de imóveis e imobiliário. Você só vai pegar na campanha do Instagram, por exemplo, corretor de imóveis e imobiliário. Então, é esse público que vai entrar em contato com você. E aí que você vai se apresentar, vai iniciar o treinamento com eles, né? Vai fazer a parceria
e vai tomar o famoso cafezinho obrigatório semanal, tá? Eu não sei se eu já passei aqui ou vai acontecer, mas tinha uma tagzinha aqui que, assim, tá na primeira tag lá. Você tem que tomar o... Aqui, quer ver? Tem que tomar o... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Onde que tá o cafezinho? Eu até coloquei essa parte aqui. Bom, não vou me lembrar agora. Mas tem lá a parte que você precisa tomar o cafezinho corretor. Porque o que acontece? Ele precisa entender... Na segunda tela, Alex. Na segunda, né? Como é? Aqui? Na Calma aí. próxima. Aí. O dia do café, ó, não falei isso. Tá vendo? Depois de simpatia do cliente. Cara, o dia do café ele é muito importante porque o corretor, ele é normal, tá? Isso é normal. Você pode dar um baita de atendimento para ele naquele momento. Só que e se o corretor, por exemplo, demorar 5 meses para fechar um outro negócio? Você vai ficar 5 meses sem falar com ele? Então, o que acontece? O dia do café é importante. Você tem que chegar e falar. Até hoje, quem acompanha nossas redes sociais também vê que eu estou em algumas imobiliárias até hoje. Porque eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de falar com o corretor, e toda vez que eu vou, eu descubro um novo problema, né? Um novo problema de mercado, um novo problema que a imobiliária está sentindo, né? Enfim, e aí a gente resolve e aí eles voltam de novo com a gente, porque é normal. Então, se você não tomar esse café com esses corretores, cara, vai passar um ano e mesmo você ter dado um puta de um atendimento legal para eles, eles não vão falar com você porque é normal, entra no esquecimento. Aí chega um cliente que já está aprovado, por exemplo, aí ele fecha, porque o cara já está aprovado com outro correspondente. Hoje não, se você toma um café diariamente lá com o cara, semanalmente, conversa com o cara, lê estudo e tudo mais, o que vai acontecer? Se um cliente, como é hoje, vem aprovado, ele fala, cara, ó, eu tenho um correspondente aqui, posso passar sua ficha aqui para ele, aqui para a gente tentar aqui, tá? Mesmo cliente aprovado, ele ainda fala do correspondente atual dele. Por quê? Porque ele entendeu como funciona aquele sabe. Então, isso é legal, você criar essa amizade com o corretor mesmo. Foque na amizade mesmo, porque é ele que vai te dar os principais caminhos aí, tá? Agora, isso também tá terminando, tá, pessoal? Isso aqui é muito, 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 muito legal mesmo, tá? A gente fez uma experiência com uma empresa muito grande, alguns sabem aí, tá? Focado em, por exemplo, o que eu vou divulgar nas redes? Como que eu vou aparecer, né? O que é legal, né? O que eu vou mostrar? É difícil você ter curtida, de ter visualização, tá? Então, por que eu falo muito disso? Porque, assim, aqui, ó, quem não é visto não é lembrado, é uma frase clichê, né? O Instagram, eu coloquei, ele é uma das ferramentas mais poderosas, mas eu vou reiterar isso aqui, tá? Eu vou colocar, o Instagram, ele é a ferramenta mais poderosa em vendas, isso já foi comprovado. Por isso que a gente meio que, entre aspas, obriga vocês a terem um Instagram, tá? Quem não tem, precisa fazer para ontem. É imprescindível trabalhar forte a rede social, pois ela é seu principal cartão de visitas, onde abrirá portas para novos negócios de parceria. O Instagram, ele virou como se fosse uma internet, a mesma coisa que igual agora aqui, né? Acabou a energia, pronto, a gente não se fala mais. Né? Acabou a internet, pronto, a gente não se fala mais. O Instagram é o seguinte, acabou o Instagram, pronto, você não vende mais. Então, o Instagram, ele é o principal ponto, é a principal ferramenta comercial de venda gratuita, tá? Então, vocês precisam focar o quê? Vender. Nós fizemos parceria recentemente com uma grande empresa, a gente teve um investimento muito alto para entrar nessa empresa, né, que foca só nisso, tá? A gente também queria entender um pouco. E aqui eu vou mostrar de forma gratuita para vocês o que a gente investiu pesado para a gente ter essas informações. São informações simples, mas são informações que vendem, tá? Então, por exemplo, ó, segundo algumas pesquisas internas, seu perfil cresce de forma orgânica quando se faz as seguintes ações, tá? Então, primeiro ponto, né? Grave muito isso, tá? O que eu vou falar agora é difícil, não é fácil, não é legal. Algumas pessoas gostam, eu particularmente gosto, mas muitos não gostam, tá? Humanamente, algumas pessoas vão falar, Alex, é humanamente impossível. É isso que vão falar para mim. Mas eu vou falar para vocês o que é verdade, o que acontece, tá? Postar todos os dias no feed, né? Assuntos relevantes e nos stories, opiniões suas ou respostas de algum determinado assunto polêmico, focado no nosso nicho, tá? O que eu quis dizer com isso? O feed, né? Quando você vai postar no feed lá, mesmo que seu Instagram tenha 2 pessoas,
O feed, você começa a abrir o leque para várias pessoas que nem estão no seu perfil. Isso aí é para angariar a curtida? Não, a gente, desculpa o palavreado, mas a gente não está nem aí para curtida, tá? O que a gente está aí é para um cara que está lá no Nordeste ver o seu negócio e querer fechar com você, tá? Então, por exemplo, ah, o feed, ele é um assunto relevante. Então, um exemplo, aqueles exemplos que eu dei para vocês lá, do balde furado, da caixa preta, por exemplo, aquilo é uma possibilidade de feed. Então, você vai chegar para fazer um feed e falar dessa forma aí, por exemplo, nos principais dores do corretor. Vai divulgar, vai impulsionar e vai focar o impulsionamento no corretor na imobiliária. Esse é o primeiro ponto. Tá. Alex, o que eu vou divulgar? Eu vou ler, eu vou escrever, eu vou me filmar, como que é? Aí agora eu vou para essa segunda etapa. Como que você vai fazer esse feed, tá? Então, primeiro ponto, o feed você vai fazer em primeira pessoa, tá? E, geralmente, coloquei até um exemplo aqui, né? Mostrando apenas a mão, articulando e apresentando. Aí aqui é um exemplo, tá? Apresentando, por exemplo, um imóvel, onde a parcela do financiamento pode ser mais baixa com o aluguel e ainda a valorização entra no seu bolso. E ainda você pode iniciar uma parceria com o corretor para vocês ratearem o custo disso, caso vocês contratem uma empresa para isso. Mas como é sua mão articulando, provavelmente é você mesmo que vai fazer. Isso, no começo, eu achei muito bobo. Eu falei, nossa, que nada a ver isso aqui, né? E aí, quem acompanha o meu perfil pessoal, inicialmente eu comecei a fazer isso. E começou a dar muito resultado. Aonde eu ia, os caras falavam, nossa, gostei do seu vídeo lá, pô, gostei. Nossa, eu conversei com a minha esposa, a gente estava pensando em fazer isso, agora a gente vai fazer isso porque a gente viu o seu vídeo lá. Então, isso é muito legal. As pessoas, elas não querem ver muito o seu rosto, tá? E também você sempre tem que estar em ambientes diferentes, porque é enjoativo você sempre estar no mesmo ambiente. Então, quando você mostra um vídeo articulando, por exemplo, pode ser qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, eu peguei essa garrafinha aqui e eu estou aqui fazendo a reunião com vocês aqui agora, eu vou chegar, por exemplo, num vídeo, eu vou colocar na câmera, sempre você coloca na câmera mais aberta, eu posso filmar, por exemplo, e posso falar assim, ó, pessoal, tá bem, ó, tô fazendo uma reunião aqui com vocês, ó, tô com minha garrafinha de água, tô apresentando um produto, eu acho que isso aqui é legal, por quê? Porque quando você faz uma coisa, isso aqui melhora no seu dia a dia. Isso, o que vai acontecer? Quando você mostra a sua mão e mostra o que você está mostrando, seja qualquer coisa, às vezes você está cortando um pedaço de carne, você está fazendo um churrasco para sua família, você está lá filmando, ó, pessoal, eu lembro que quando eu comecei a comprar carne, eu lembro muito com valor, mas quando eu comecei a participar, por exemplo, do mercado imobiliário, começou a focar em vendas, focar nos corretores, isso começou a acontecer, os nossos negócios começaram a melhorar, por quê? Por conta disso. Então, você pega qualquer assunto e você converte isso no seu negócio para que não seja cansativo toda hora você ficar falando em produto, porque é um saco você falar assim, oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Tácia, aqui a gente tem consórcio contemplado, consórcio convencional, nós trabalhamos com financiamento, nós trabalhamos com... Ninguém quer saber o que você trabalha. É um saco você ouvir, né? Eu não quero saber de trabalho. Agora, se você faz uns vídeos caseiros, né, que não tem nada a ver com o seu negócio, assim, visualmente, mas que você acrescenta no seu vídeo algo que está no seu nicho, o que vai acontecer? O corretor vai falar, puta, eu quero esse cara no vídeo. Puta, legal, faz todo sentido o que você falou, entendeu? Alguém abriu o microfone aí. Aí, quem quer? Tá, beleza. Aí, esse é o primeiro ponto, tá? Então, no feed, primeira pessoa. Aí, no Story, você vai postar lá, por exemplo, o Story é mais a questão da sua opinião pessoal, tá? Pessoal, recentemente nós postamos vídeo assim, assado, tal. Isso é muito importante, porque acontece muito problema com o corretor quando acontece isso, né? Então, isso é uma opinião pessoal. É muito importante você ter uma opinião, porque quando você fica em cima do muro, eu vou jogar para os dois lados, porque eu quero pegar o público que concorda, e também eu quero pegar o público que não concorda. Isso não dá certo. Você tem que ser enfático, você tem que ter uma decisão própria. Óbvio que nunca falem sobre política e sobre religião. Independente se a parte para a direita, a parte para a esquerda, amo o Bolsonaro, amo a Lula, não falem nada sobre política e não falem nada sobre religião, porque isso é muito complicado, tá? Do resto, você pode dar sua opinião. Ó, pessoal, para vocês, essa garrafa aqui, ó, é azul, para mim é amarela, sabe? Porque quando diz toda a opinião, nem que você queira gostar ou não, tá? Isso engaja no Stories e aí a pessoa começa a entrar no seu Instagram. Filme em primeira pessoa, as visitas imobiliárias. Quando você vai visitar a imobiliária, por exemplo,
O corretor, ele é carente. Então, se você chegar para o corretor, fez a apresentação, chegar para o pessoal, vamos fazer um vídeo aqui, vamos tirar uma foto aqui. Ó, pessoal, eu estou aqui fazendo um vídeo, estou aqui na imobiliária, sei lá, imobiliária X, a imobiliária que mais cresce no Brasil. Aí, pessoal, fala um oi aqui, todo mundo, não sei o que, tal. Qualquer bagunça que vocês fizerem, bagunça no bom sentido, isso é muito legal para sua rede, porque os outros corretores não veem isso. E os outros corretores vão falar, puta, eu queria estar lá nesse curso, eu queria participar disso, eu quero ter a Cressac como parceiro. Entendeu? Então, é importante. Ah, eu vou ter uma reunião só com um corretor que está começando agora. Eu filmo lá, falo com ele, cara, vamos tirar foto, vamos filmar. Ó, tô aqui com o corretor João. E aí, João, o que você achou aí, cara, da Cressac? Você acha que vamos virar parceria? Não vai? Tal. Já fala de um jeito descontraído, cara, não, vai virar, pô, gostei muito de vocês, tal, tal, tal. Então, isso são vários materiais que você vai fazer, que é postar, repostar, né? E dependendo se o material ficou bom, ainda você pode combinar ele no feed, por exemplo, tá? Vídeos de 30 segundos seus explicando sobre produtos, o seu diferencial, tá? Então, isso que eu falo para vocês, que o que você é, o que você vende, qual que é o seu diferencial, enfim, tudo mais, e isso você pode fazer se filmando também, porque você está mesclando, primeira pessoa, se filmando, né? Só que precisa ser no máximo 30 segundos, porque as pessoas não querem saber de você, o que você faz. Então, esses 30 segundos, você tem que pegar aquele gancho para o corretor, que é onde mais dói. Então, por exemplo, o que dói para o corretor? Vamos dar um exemplo só. A demora na simulação. Por exemplo, tá? Aí você vai chegar um vídeo e falar assim, por exemplo, ó, você, corretor de imóveis, está cansado de demorar, você está cansado de ter um correspondente que demora para enviar a simulação para você, e com isso você está perdendo novos negócios. Eu vim aqui que eu vou te explicar um negócio legal. Por exemplo, pronto, esse primeiro segundo prendeu a atenção dele. E aí você vai fazer o quê? E aí você vai falar coisa rápida, prática, não vai entregar a solução nesse vídeo, porque esse vídeo não pode ser entrega de solução, é um vídeo que desperta curiosidade, entendeu? E despertando curiosidade, aí ele vai falar, cara, eu vi que você viu lá, como funciona, como é que sim, começa. E aí você faz isso, tá? Um 30 segundos para despertar curiosidade. Pessoal, ó, vocês não estão vendo nada que tem na minha mão aqui. Vocês querem saber o que tem na minha mão aqui? Ó, me siga aqui que eu vou mostrar para vocês o que tem na minha mão aqui. O que tem na mão dele e tal, ele não mostrou, né? Então, mais ou menos isso, tem que despertar a curiosidade para eles virem até você, tá? 30 segundos. Porque ninguém gosta de ver rostinho de ninguém, tá? Leia a legenda, isso é uma coisa que, quando eu comecei, eu falei assim, cara, isso não vai dar certo. E me deu um tapa na cara, eu falei, cara, deu muito certo. O Leia a Legenda não exige esforço seu. Entrem lá depois no meu Instagram pessoal, né, para vocês verem os 3 primeiros vídeos lá, são Leia a Legenda. Eu achei muito legal, por quê? Porque você pega uns pontos focais de principais dores do corretor ou principais dores do mercado imobiliário, tudo voltado ao imobiliário é corretor, tá? E crédito, porque, por exemplo, financiar com a Cressac e correr de agência bancária, leia a legenda. Né? Então, isso é um vídeo que você pode pegar aleatório, você andando na rua, você andando no carro, você andando em bicicleta, você jogando seu filho para cima, você brincando de qualquer coisa, qualquer vídeo comendo comida, qualquer vídeo aleatório. E aí você vai colocar uma frase impactante, né? Você sabe por que o mercado imobiliário é assim, assim, assado? Você está deixando de vender por conta tal coisa? Musiquinha no fundo, depois de um tempo, leia a legenda. Aí na leia a legenda, você vai colocar todo o script. E você vai postar isso aonde? Não é no Stories e nem no post convencional, é no feed. E se ficar bom, ainda você dá uma turbinada nele. Tá? Aí você vai ganhar muito corretor, muita imobiliária e focado no seu nicho direto, tá? Tem vídeos, inclusive, que a gente fez caseiros da nossa colaboradora aqui, a Luísa, tem na Cressac, né, no Instagram da Cressac, acho que é o segundo post. Deu, acho que mais de 35 mil visualizações, por exemplo. Né? A gente vende visualização? Não vende visualização, mas a gente fica conhecido. E aí, o seu Instagram, que é o profissional, você começa a ver as pessoas que estão comentando com você. Então, se resumindo tudo que eu estou falando, se você posta todos os dias no feed, tá? Posta lá no Stories. Puta, Alex, não sei o que postar no Stories, já tô cansado, tal, eu quero tentar pegar alguma coisa, porque vai ter dia que é um saco, vai ter dia que fala, puta, o que eu vou postar agora? O que você faz? Vai lá no Instagram da Gressac, lá, posta qualquer coisa, lá tem um monte de vídeo, mas vários vídeos lá. Vai baixando a puta, deixa eu postar esse vídeo que é garantia, deixa eu postar esse vídeo de console, deixa eu postar vídeo. Pro seu Instagram sempre tá o quê? Então, se o algoritmo do seu Instagram vê que toda vez que você está postando, tem feed, tem stories, tal, o que vai acontecer? Automaticamente ele começa a entregar mais.
automaticamente, quando vocês começam a ficar o quê? Sendo conhecidos no nicho de vocês. E as pessoas começam a procurar e buscar vocês. Nossa, vão ganhar dinheiro do Instagram? Não. Né? Pode, lá na frente pode ser que sim. Mas não, mas é a principal ferramenta. Porque quando você está fazendo a parceria, a pessoa vai entrar lá no seu perfil e vai ver lá que tem várias visualizações, tem curtida, tem post, tem você comentando sobre algum determinado assunto. Por exemplo, assunto atual, Selic. Todo mundo viu que a Selic baixou. Por que, que a gente não pode fazer agora um vídeo da Selic? Né? Posta e vai fazendo isso. Fora esses ganchos que eu coloquei no vídeo e outras coisas, tá? E também compartilhar frases via X, né? Que é o antigo Twitter lá. Sabe quando vocês veem alguma postagem de alguém que, tipo assim, fica a fotinho de vocês, um fundo tudo branco e uma frase, né? O que você faz? Você posta no Twitter, né? Hoje eu nem tenho, assim, eu tenho no Twitter só para fazer isso, mas eu nem vejo notícias do Twitter. Eu posto lá no Twitter, né? Aí o que eu faço? Eu compartilho no Instagram, corto e fica lá. Isso dá engajamento legal também, porque traz autoridade no assunto. Quando a pessoa vê sua fotinho, seu nome e uma frase que você colocou lá. Aí você acaba sendo autoridade no assunto, isso também é bem legal. Você fazendo isso, Alex, vou pegar um dia só para dar aquela repaginada mensal no meu Instagram e vou programar as publicações. Melhor ainda, você vai perder 2 horas da sua vida para você fazer tudo, reprograma tudo e depois o Instagram ele automaticamente vai começar a trabalhar para você, tá? E a gente finalizando aqui já, tá, gente? Eu falei 20 minutos, mas passou um pouco, mas já está acabando já. Isso é muito, 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 muito importante. O inteligência artificial, tá? Quem domina sai na frente. Vocês não precisam pagar a ferramenta de inteligência artificial, vocês não precisam ser expert. Ah, Alex, puta, eu sou ogro, cara, meu negócio é ficar na rua batendo em porta. Não precisa ser expert. O que que acontece? Aqui dentro, eu, Alex, eu uso bastante o Gemini, né? Porque, por exemplo, meu telefone é Samsung, né? Então eu uso o Gemini, mas tem gente que usa o GPT, né? Então, usem essa ferramenta ao favor de vocês para qualquer coisa que vocês quiserem. Então, por exemplo, né? Aqui a gente utiliza para tudo. Inclusive, por exemplo, para fazer essa apresentação. Óbvio que eu escrevi e tal, mas boa parte eu coloquei algumas ideias e tal, porque a gente vai falando, vai poder aprimorar, vai poder fazer e tudo mais. Então, isso todo mundo usa. Fazer um e-mail do ChatGPT, né? Um Gemini. Então, por exemplo, existem várias formas. Então, o marketing. Puta, eu tô pensando em fazer um marketing assim assado. O que você faz? Um exemplo, tá? Fazer uma arte de uma mulher de social, azul, com o logo da Cressac, mostrando mostrando para um corretor que faz isso, e no fundo deve prevalecer as cores azul, verde, cinza, e que essa pessoa seja realista e que tenha uma frase impactante, entre aspas. Você que é corretor, venha ser meu parceiro, um exemplo. E dá um enter. Pronto, você vai ver a magia acontecer. Vai vir uma arte prontinha para você, exatamente o que você quis. Você pega essa arte e publica. Só vai ter lá o triângulozinho lá, ó, do Gemini. Vai lá, coloca lá no Paint, copia lá a lateralzinho, cola em cima para não ficar aquele triângulozinho, porque é feio, né? É chato você postar algo que está lá com o IA, por exemplo, e posta. Cadê a empresa de marketing que você precisa pagar para os caras fazer isso, demorar 5 horas para te entregar? Não precisa mais. Então, eu estou com um e-mail com uma consultora aqui. Não vai escrever um e-mail de qualquer jeito. Oi, Pedro, tudo bem? Eu sou fulano aqui da Cressac, queria uma parceria com você, vai valer muito a pena a nossa parceria. Abraço, fica com o seu aguardo. Você pega exatamente esse texto e coloca no Gemini. Criar um texto mais profissional, com termos jurídicos, assim, acessado, aonde a pessoa que vai receber tenha total interesse em fazer a parceria comigo, para que ele me ligue no dia seguinte e a gente faça acontecer a parceria. Enter. Aí ele já vai mandar todo o escopo, ó, mais assertivo. Aí vai estar a magia acontecer lá. Copia, cola no e-mail, assinatura, manda embora, tá? Utilize a ferramenta a seu favor. Elaboração de e-mail, marketing, dúvidas frequentes também, por exemplo, o Alex falou tal coisa, o mercado Selic abaixou, mas a Selic é mensal, anual, como que é? Você não precisa toda hora, às vezes, falar com a gente, ou falar com alguém. Gente, a Selic, não sei o que lá, tal, é anual, é mensal? Qual que foi a projeção do ano passado? Qual que é o melhor marketing para fazer para corretor voltado assim, assado? Ele vai te entregar tudo, tá?
roteiros de publicação. Esse roteiro que eu passei para vocês agora, da onde que eu tirei? Da minha cabeça? Parte sim, tá? Porque a gente está vivenciando o mercado, então parte eu achei legal tirar e achei legal colocar. Mas vamos colocar lá 70% do roteiro? Gênio. E faz todo sentido, porque o Gemini é inteligência artificial, ele busca o que realmente as pessoas querem. Por que você vai trabalhar com um machado, sendo que a gente está entregando um trator para vocês, né? Então, é isso, tá? Aqui eu dei um exemplinho na tela, né? Eu coloquei qualquer coisa aqui, né? Qual assunto abordar quando o cliente questiona sobre taxa de juros altas e preciso vender financiamento a ele? Ou seja, eu estou perdendo o negócio porque ele está abordando sobre taxa. Aí o Gemini já mandou para mim. Quando o cliente foca em apenas taxa de juros alta, ele está olhando apenas o custo imediato, mas esquecendo o valor ativo e da oportunidade. Para reverter essa objeção e fechar o financiamento, o ideal é deslocar a conversa do preço do dinheiro para estratégia e patrimônio. Aqui estão 4 pilares, aí ele vai explicar tudo certinho, a janela da oportunidade. Você dá uma resumida, uma entendida aquilo, pronto, você vai fechar com o cara e falar, é verdade, isso aí tá certo. Então, comam, bebam, durmam, o chat GPT, o Gemini, né? Vai chegar uma hora que, de tanto você fazer pergunta para ele, a inteligência artificial, ela vai conhecer você. E aí, ela vai começar a te chamar pelo nome. Por exemplo, aqui, qualquer coisa que eu coloco, ok, Alex, tudo bem? Ela já sabe quem eu sou, o que eu faço, por que eu faço. Por quê? Porque de tanto que a gente utiliza. Então, isso é muito importante para você pegar essa ferramenta e trazer para a sua vida pessoal, tá? Usem a tecnologia a favor de vocês, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente finalizou, tá? A nossa apresentação. Eu vou mandar essa apresentação aqui para vocês, tudo mais, tá? Isso aqui, o que acontece? Isso é um projeto interno que nós estamos criando para a gente poder aumentar a visibilidade da marca, né? Ou seja, o branding da marca, né? Tanto para nós quanto para a unidade de vocês. A gente está com esse projeto que a gente vai iniciar alguns outdoors nas principais rodovias, tá? Lembrando, outdoor vende, não vende, tá? Eu vou investir em outdoor porque eu preciso de mais cliente. Você vai jogar dinheiro fora, tá? O que o outdoor é bom? Visibilidade, marca, brand, né? Então, você está indo para Campinas, você vai ver lá Cressac. Você está indo para Sorocaba, você está indo para São Paulo, você vai ver Cressac. Seu financiamento imobiliário é aqui. Cressac, seu financiamento imobiliário é aqui. Então, por exemplo, a gente foca em um produto, não dá para focar tudo também, tá? Nós temos todos os produtos, todos os bancos, consórcio, não, senão a pessoa se perde. Foque no que dá mais retorno, que é o carro-chefe. Quero ficar em crédito garantido. Foque em crédito garantido. Né? Aqui, o nosso carro-chefe são os financiamentos imobiliários, mas para você pode ser um consórcio. Enfim, então a gente está com esse projeto de a gente começar a focar outdoors nas principais rodovias, tá? Nós temos, até o momento, né, até dezembro vai ter muito mais, mas hoje nós temos 9 unidades em São Paulo, tá? No estado de São Paulo. Então, a gente está com um projeto assim, por exemplo, eu tenho a unidade de São Paulo aqui, na cidade X, eu tenho na cidade Y. Se você sozinho for querer colocar um outdoor, né? Eu chutei, tá? Pode ser que seja maior do que isso. Eu chutei um valor aqui, tá? Eu nem cotei ainda, mas um exemplo, R$ 2.000 por mês para você colocar um outdoor na rodovia. Eu acho que é dos 4, tá? Eu acho que é até mais. Mas um exemplo, coloca lá, R$ 2.000. Então, você vai ter esse custo mensal só para ter a sua visibilidade, a sua marca, ponto, tá? É bom, é ótimo, você ganha poder no que você está falando, as pessoas vão te procurar, né? Mas é algo assim que é para fortalecimento de marca. Então, o que a gente está pensando? A gente está com uns projetos em Alphaville, com umas pessoas, inclusive, bem conceituadas no mercado. Todos vocês conhecem, eu não posso ainda falar, porque a gente não efetivou o contrato ainda, tá? Mas vai acontecer logo mais. E aí, o que acontece? E aí, a gente estava pensando lá na frente o seguinte, pessoal, quem quer fazer o projeto outdoor? Um exemplo. Aí, as 9 unidades de São Paulo, eu falei assim, olha, eu quero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, tipo assim, um outdoor, por exemplo, na principal rodovia, tá? A gente vai estudar, enfim, qual é a principal rodovia, onde interliga as principais cidades. E a gente vai colocar lá e todas as unidades vão ratear, por exemplo, esse custo. E a gente vai colocar no que a gente quer, por exemplo, pensar que seu financiamento imobiliário aqui, vai colocar uma divisória e vai colocar sua unidade lá. Unidade Itatiba, unidade de registro, unidade São José dos Campos, unidade São José do Rio Preto, unidade Jundiaí. Então, a gente vai colocar a sua unidade lá. Porque o cara, por exemplo, eu estou lá. Nossa, estou vendo lá, por exemplo, seu financiamento imobiliário está aqui, mas eu estou indo para Jundiaí.
puta, eu já sei que tem uma Cressac agora de Jundiaí, entendeu? Então, isso é algo que é um projeto que a gente está pensando, aí vocês podem falar para a gente, Alex, ó, se consolidar o projeto, eu tô dentro, pode ir mandando aqui para a gente vai, enfim, analisando tudo certinho, e depois a gente faz uma reunião só disso, tá? Ah, de 9 unidades, agora nós temos 40 unidades até dezembro em São Paulo. Ou a gente rateia, tipo, 3 outdoor, ou a gente rateia as unidades para o custo ficar lá embaixo. Então, a gente quer algo legal naquele custo lá embaixo. Alex, não tem interesse nenhum em fazer isso. Zero problema, ninguém é obrigado, tá? Mas isso é um projeto futuro que a gente vai falar com vocês lá na frente, tá? Pessoal, a gente finalizou aqui a reunião. Desculpa falar muito, tá? Mas eu acho que não sei o que vocês sentiram aí, mas eu acho que é bastante interessante vocês reverem todos esses slides, aplicarem na parte prática, tá? Essa questão, porque é isso que vai angariar novos negócios, novas vendas para vocês. Eu vou mandar essa gravação para vocês, então, se vocês puderem, à noite, que está mais tranquilo, revejam esses vídeos, tá? Para não entrar no esquecimento e para vocês atacarem esses corretores, esses imobiliários, é fácil, tá? Não vou falar para você que é impossível, mas ele é o quê? Você precisa entender o que você vai fazer para você fazer da forma correta e não atacar de qualquer forma, tá? Utilize a ferramenta ChatGPT, faça um vídeo no Instagram, divulgue os imobiliários para o Instagram trabalhar para vocês, tá? Para os corretores trabalharem para vocês, né? E aí vocês vão ver que vai fazer todo sentido. E lembre-se, tá? Ah, o que posta para o cliente final, para o corretor, para o imobiliário? Volta lá no slide lá e veja aí quais são as nossas orientações, tá? Mas sempre foque no corretor para ele ser um parceiro. Imagina vocês tendo aí, sei lá, até o final desse ano, tendo, por exemplo, sei lá, 80 corretores, sendo que 20 corretores, os 80, estão trazendo negócios mensais para você. Então, você já tem um alto volume de negócio, porque o corretor está trazendo. Aí você fica conhecido, começa novas parcerias, entra em novos consultores, e assim sucessivamente, tá? Para finalizar aqui, eu coloquei uma frase muito interessante, tá? Encare o medo como combustível e não como freio, né? Venda todos os dias porque o sucesso não espera, porque tem coragem de atuar somente de vez em quando, né? E isso é uma frase muito interessante, porque tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem medo, né? Esses dias eu até postei um vídeo. Será que vai dar certo isso? Eu liguei para 10 imobiliários, 9 bateu o telefone na minha cara. Bom, então, o que eu vou fazer? Como que eu vou atuar? O que eu vou... tô com dificuldade, deixa eu ligar lá para a Gressac para ver qual que é a melhor estratégia. Então, assim, usem a gente, tá? No começo, você pode abrir uma loja de roupa, abrir qualquer coisa. No começo, a gente sabe que as coisas não são fáceis, né? Mas o mercado está aí, os números eu apresentei para vocês. Então, ou seja, é só vocês entenderem, focarem e fazer acontecer. O corretor está aí querendo parceria de vocês, está aí fora querendo parceria, vocês querem um parceiro bom, só que ele não sabe que você existe. Então, como que você vai pegar esse corretor? Foque nisso, foque em redes sociais, vai tomar café com o corretor, network e vai embora. Porque aí você começa a postar, os outros corretores, os outros imobiliários começam a ver, vocês começam a ficar conhecidos, tá? Não tenham medo, não tenham frustração, e ela vai vir, a frustração ela vai vir, tá? Não tenham medo da frustração. Pense só uma coisa, só para a gente finalizar. O medo e a frustração, eles são ótimos para vocês crescerem. A gente não cresce se está tudo lindo, maravilhoso ao nosso redor. A gente não cresce. Se a gente tem a frustração, a gente tem o medo, a gente tem aqueles empecilhos, aquelas portas fechadas, e isso tem que ser o combustível para você chegar e falar, quer saber? Esse cara fechou a porta para mim hoje, mas semana que vem eu tô lá. A gente tem vários cases aqui de consultores que fecharam a porta com essa cara e hoje estão sentados na nossa mesa. Com o tempo eu falo isso, porque senão ficou até amanhã falando. Mas todos os nossos cases de corretoras imobiliárias, construtoras, todas, sem exceção, foi dessa forma. Ninguém ligou para a gente, exceto o espanhol que eu falei para vocês lá, porque já conhecia, e falar, vem aqui, eu quero falar com vocês. Não, a gente foi lá e fez acontecer porque a gente provou que a gente é o diferenciado. Falem de forma diferente. Não falem assim, oi, eu sou um correspondente, eu quero ter uma parceria com você. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber que você é correspondente, que você quer a parceria. Mude o termo. Eu trabalho com todos os bancos, e eu sei que você deve ter vários clientes que negam uma prova menor, e eu quero provar que eu sou o melhor aqui da cidade. Eu quero ter você como parceiro, não precisa mandar todos os clientes para mim, me manda um, dois, só para provar que vai fazer sentido essa parceria, porque eu quero ser a extensão do seu negócio. Me dá essa oportunidade? Olhando nos olhos, falando dessa forma, o que vai acontecer? Você mostrou autoridade para a pessoa, e a pessoa que está atrás da tela, fala assim, cara, esse cara aí é diferenciado. Então, façam isso. Medo, frustração, vai acontecer. Encare de frente,
O leão tá na frente de vocês. Se vocês correrem, ele te come. Se você ir para frente, ainda dá a possibilidade de vocês brigarem com o leão e sair vivo, jogar qualquer coisa nele. Vá para cima, porque o medo faz parte de qualquer negócio, tá? Aqui, se vocês quiserem, muitos não vão assistir porque é 1 hora de vídeo, tá? O que eu pedi para vocês é o seguinte: esse link ele vai te dar um podcast de como a Cressac iniciou, como eu particularmente iniciei no negócio, que é o que vocês estão acontecendo agora. Só que o meu caso foi muito complicado porque eu não entendia nada. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não entendia de nada. Eu não sabia nem que era financiar direito, eu não sabia que banco financia nada, 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 tá? E qual foram os principais problemas, o que aconteceu de sucesso para a gente, como a gente persistiu e hoje a gente está quase 10 anos no mercado, como que a gente está quase 10 anos no mercado. Então aí, se houver a possibilidade de vocês verem à noite, fora do horário e tudo mais, é 1 horinha, tá? Mas acho que faz sentido porque eu acho que isso vai dar novas inspirações de negócio para vocês, no negócio de vocês, tá? Ou seja, é história de fato da Cressac que aconteceu, história real, não é historinha para fazer vocês venderem, é história real, tá? E finalizando, coloquei essa frase aqui: somos os melhores porque somos Cressac, tá? Então, utilize esse emblema da Cressac, façam acontecer, façam valer a pena, porque a gente está aqui para a gente enfrentar o leão todos os dias, e quando vocês começam a ver o sucesso acontecendo, aí os negócios já começam a fluir cada vez mais. Beleza, gente? Falei muito? Beleza. Não, beleza, Alex. Show de bola. Agora que eu tô vendo a tela, eu só tava no PowerPoint. Só. Gente, é isso então. Espero que deu para dar uma angariada aí. Eu vou mandar o slide para vocês, tá? Foquem aí em tudo que eu falei, estudem, persistam. Parabéns aí para todos vocês, principalmente os nossos franqueados, que a gente está acompanhando a rede social de vocês. Vídeos, pode ser profissional, pode ser amador. O importante é mandar a transcrição correta, né? E aí, todo dia a gente vê a rede social de vocês. Então, posta que a gente vai repostando na nossa aqui também, tá? E qualquer dúvida, conte sempre com a gente aí. Foca em vendas. Visitas, tudo mais, também pode contar com o nosso suporte aqui, tá bom? Tá, joia. Certinho, muito obrigada. Bom dia para vocês. Viu? Boa semana. Valeu, pessoal. Obrigada, Alex. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.